Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Esse é um vídeo 3D3 sobre algumas coisas que você não deve fazer ao iniciar um posicionamento digital. E se você perdeu os dois primeiros vídeos, não se preocupe, porque eu vou deixar na descrição desse vídeo o link dos dois anteriores. E aí você pode aprofundar no tema e descobrir onde que as pessoas estão errando, quais são os principais erros que as pessoas cometem. E você pode falar, Lucas, mas quem é você para dizer de onde você tirou quais são os maiores erros? Bom, eu tirei de mais de 8 anos trabalhando em projetos de marketing digital, desde desenvolvimento de sites, campanhas no Google, Facebook, Instagram, tudo quanto é tipo de posicionamento digital, e também da vivência com colegas de marketing digital, tá? Porque eu já comentei, inclusive, dos dois outros vídeos, que essa comunidade de marketing digital, quem é profissional de gerenciamento de projetos, quem é gestor de tráfego, quem é desenvolvedor, quem trabalha com WordPress, não importa, qualquer área do marketing digital, é uma galera muito unida. Então a gente está sempre se ajudando, sempre trocando ideia, sempre sabendo o que está acontecendo nos outros projetos. Então a gente tem acesso a projetos gigantescos, tá? De todas as marcas do Brasil, marcas famosas, desde projetos pequenininhos, daquela pessoa que tem uma lojinha em determinado bairro, uma lojinha pequena, escondida. Então é muito abrangente o nível de conhecimento que a gente descobre sobre projetos de marketing digital. E é daí que vem a minha fonte, de onde eu falo os principais erros cometidos. E é muito interessante notar, enquanto eu falava aqui, eu estava pensando sobre erros que são cometidos por empresas gigantescas e empresas pequenas. E são erros que eu percebo que não importa o tamanho, não importa o tanto de dinheiro que tenha, são erros que são cometidos por pessoas com muito dinheiro, por pessoas com pouco dinheiro, por empresas gigantescas e empresas minúsculas, tá? Então você tem muito que aprender, não importa o tamanho do negócio, tá? Então os erros que eu vou falar aqui servem para todos os portes, para todos os tipos de negócio, tá? Bora lá, vamos para essa parte 3 de 3. 21ª coisa que você não deve fazer é você não dar uma resposta para o usuário. Lucas, o que é o não dar uma resposta para o usuário? É o seguinte, a pessoa foi lá, fez uma pesquisa no Google e ela caiu no seu site. E ela está em busca de uma resposta. E aí o seu site não dá aquela resposta. Fica só enrolando, falando sobre um monte de coisa e chega no fim e não tem uma resposta. A pessoa entra no seu site, não encontra o que está procurando e sai. Isso faz com que você tenha uma taxa de rejeição, inclusive isso é uma métrica que o próprio Google olha, uma taxa de rejeição muito alta. A pessoa entrou no seu site porque o anúncio está bom, ou porque o anúncio está bom, ou porque o SEO está bom, e dá a impressão que ali dentro ela vai ter uma resposta, só que não tem. Então ela entra e sai. Ou ela fica um bom tempo, e aí não é tão ruim quando ela fica um bom tempo, ou ela olha muito rápido e já vê que não tem o que ela quer e sai em 3 segundos. Você tem um conteúdo longo e ela sai. Concorda que tem alguma coisa errada? Então, procure dar uma resposta para o usuário. Não fique enrolando. Ainda que você queira complementar a resposta, não tem nada de mais nisso. Aliás, é até bom por uma questão de SEO. Mas você tem que procurar ser objetivo na resposta e aí você pode complementar. Aí você pode ser abrangente. E aí você pode agregar mais valor àquilo que você está falando. Então, não deixe de dar uma resposta para o usuário. Isso também vale para o Instagram, vale para o YouTube, para qualquer rede social, tá bom? 22ª coisa, essa daqui, eu não sei se já é batido, faz tempo que eu não pego um caso assim, mas esse ano ainda assim. Aliás, esse ano não, ontem eu peguei um caso assim, de um site que eu ainda brinquei com os meus colegas, eu falei, cara, esse site parece que foi feito nos anos 90, e não tinha sido feito nos anos 90, apesar dele ele era responsivo, mas ele estava com muitas falhas, então é um site que foi criado, pensado primeiro no desktop, e depois ele foi embaralhando ali e se encaixou no mobile, sabe? Então, apesar dele ele não era, ele tinha uma adaptação, mas a adaptação não estava funcionando bem, e esse ano eu peguei casos de sites que foram feitos somente para desktop e estava uma lástima, né? Não importa o conteúdo que tenha, como o Google está valorizando o mobile, não adianta. Se você tem que seguir a regra do jogo, tem que jogar o jogo de acordo com as regras que são feitas. Você vai jogar num campo de futebol profissional, não adianta você querer jogar sem conhecer as regras, o que é um escanteio, o que caracteriza um pênalti, o que é uma grande área, o que é uma pequena área. Então você precisa conhecer as regras do jogo relacionado ao marketing digital, e o seu site, se ele não for responsivo, você está cometendo um grande erro. Aliás, só para explicar aqui,
Você tem um site feito para desktop e você pode ter um site específico para mobile. Ou você pode ter um site que é responsivo. O que é? Um site que foi feito de uma única forma, uma única tecnologia, e ele vai se adaptando ali ao modelo que a pessoa está acessando. Não importa se é um tablet, se é um celular, só não pode ser como o que eu vi ontem, que deu uma embaralhada, tá? Tem que ter muito cuidado. O WordPress com o Elementor, que é uma tecnologia que vai ali para dentro do WordPress, geralmente trata isso de uma forma com muito esplendor, tá? Então opte por WordPress com Elementor, que você não vai ter dor de cabeça. 23ª, não ter um blog. Eu deixei o blog aqui de propósito. Tem gente que tem preconceito com essa palavra blog. Ah, Lucas, blog é dos anos 2005, 2010, ninguém usa mais blog. Pode ser que o termo blog esteja ultrapassado, mas para o Google, todo tipo de conteúdo que é criado no formato, entre aspas, aí, de blog, é muito bom. Você pode dar outro nome, não precisa ser meusite.com.br/blog. Pode ser meusite.com.br/últimos conteúdos, meusite.com.br os meus temas, meusite.com.br/saiba mais. E aí dentro dessa página específica, todo dia ou toda semana ou mensalmente você vai colocando conteúdos ali relacionados ou ao seu produto ou ao seu serviço. Então se você não tem algum mecanismo dentro do seu site que permita que você tenha atualizações frequentes, importantes e relevantes, com certeza você vai estar sendo penalizado pelo Google. Por quê? Porque o Google valoriza quem está sempre atualizando um site. Pensa comigo, se você está sempre atualizando um conteúdo, você concorda que é porque você está preocupado com o que está sendo passado, a mensagem, e você está preocupado que o usuário sempre tenha uma informação quente, uma informação recente, as últimas novidades? Então o Google também entende isso, ele entende que se você está atualizando conteúdo, é porque você está preocupado com quem está acessando. Você não está sendo leviano ali ao ponto de deixar um site 3 anos sem atualização, tá? E a gente vai para a 24ª coisa que a gente não deve cometer. Deixei até uma palavra em inglês aqui, porque é muito comentado no meio ali do marketing digital, mas basicamente é você deixar, você não olhar para os seus concorrentes, o que eles estão fazendo, e você não pegar as melhores práticas, você não pegar, ou você também, você deixar de ver o que as pessoas estão fazendo de errado. Então, se você não olha o que está acontecendo, você pode cometer erros que são comuns para o seu segmento, erros que são comuns relacionados ao marketing digital. Então sempre opte por fazer uma pesquisa de campo. Eu gosto de usar palavras em português, mas aqui eu deixei em inglês justamente porque é o que o pessoal usa. Então faça uma pesquisa de campo, tá? Entre no site dos seus 3 principais concorrentes, veja o que eles estão falando, entre em ferramentas que te mostrem qual que é o comportamento ali de quem está acessando, qual que é o conteúdo do site por trás do site, que a gente chama de back-end. Então você consegue ter algumas informações relevantes sobre o mercado, fazendo uma análise de campo, tá legal? Então se você não faz isso, você está cometendo um grande erro. 25º, falta de metodologia na criação. Esse daqui é grave, porque é o seguinte, imagina que você queira criar um site e aí você vai chamar uma pessoa para fazer, uma pessoa que ela é boa, tá? Ele é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que está habilitada a construir um bom site, está habilitada a construir uma boa estratégia de marketing para você, só que essa pessoa é inexperiente e não sabe nada de planejamento. Então você foi lá e falou para ela o que ela tem que fazer e ela fala, tá bom, vou fazer. Aí você não combinou de que forma que você vai manter uma comunicação, se vai ser por e-mail, se vai ser por WhatsApp, você não combinou qual vai ser as trocas que você terão, ou seja, o desenvolvedor faz um pedaço do site e te dá para você aprovar, ou ele vai fazer o site inteiro e depois você faz uma aprovação. Você não combinou também como é que vocês farão reuniões quinzenais, mensais, serão reuniões diárias, como é que vai funcionar isso? Você está utilizando um Scrum, por exemplo, para te ajudar nessa metodologia de criação? Então você não ter um método de criação é a receita perfeita para que o desenvolvedor faça o que ele quiser e você também faça o que você quiser, e isso daqui para a chance de dar match é muito difícil. Você concorda que você não tem uma metodologia, você faz o que você quer, o desenvolvedor faz o que ele quer, como é que vai encaixar isso aqui? Não encaixa. Então é muito importante que vocês sigam uma metodologia de tal forma que vocês consigam ter esse match. Então se você tem que combinar na reunião semanal,
mais alguma quinzenal mais longa. Isso te ajuda a tocar o projeto de uma forma mais saudável. Se você está utilizando um Kanban, se você está utilizando um Scrum, que ferramenta que você está utilizando? Se você está utilizando o Trello, por exemplo, para ir arrastando ali o Kanban de etapas por etapas. Então tenha isso muito claro. Se você não tiver uma boa metodologia, você não vai ter uma boa condução de projeto, tá? Ou então você até tem, você passou para o desenvolvedor do jeito que você queria, o desenvolvedor absorveu do jeito que ele quis, aí ele desenvolveu em uma semana. Aí quando ele te entrega, não era o que você queria. E o desenvolvedor está falando que era o que você tinha pedido. E aí começa aquela briga, né? Que o disse-me-disse. Você me disse isso, você me disse aquilo, mas está documentado por e-mail, está documentado, não sei, tem uma ata de reunião, como que isso está funcionando? Então é importante que tenha uma metodologia se você quer algo profissional, algo perene, algo que você consiga consultar depois e ver em que pé que está aquele projeto, tá legal? 26º, achar que o projeto é muito caro, tá? Então você tem uma ideia de construção de um site e aí alguém te falou que aquele projeto é muito caro. Ah, não, construir um site, construir um perfil no Instagram, no YouTube dá muito trabalho, é muito caro. E você ficou com aquilo na cabeça e nunca foi realmente pesquisar. Bom, primeiro que o caro é muito relativo. Você concorda que o caro tem a ver com não só com a sua capacidade financeira, mas também com o que é entregue de valor. Tem uma diferença entre preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. Então, se você pagar um bom preço por algo que vai te dar um grande retorno, é algo de grande valor. Então, se você achar que é muito caro, talvez é porque você não entendeu você não entendeu o que você quer realmente de retorno e também não foi te passado exatamente o que você está precisando. E aí a gente vai para o 27º, que é relacionado com o 26º. Achar que o projeto é muito barato. Esse daqui acontece muito, tá? Tem gente que chega até mim e fala assim, ah, Lucas, eu quero desenvolver um projeto, aí começa a falar um monte de coisa que eu quero isso, quero aquilo, quero que a Sene, que a PAC toque música, e começa a colocar um monte de coisa que não é relevante e ainda pede um preço muito barato por aquilo, tá? Quer pagar um preço muito barato por aquilo. E aí você mostra para a pessoa, olha, se você for fazer tudo o que você está precisando, do jeito que você está achando que precisa, que às vezes você nem precisa do que você está achando, vai ficar muito caro, vai ficar muito alto esse preço que você está pagando versus o valor que você vai receber em troca. Então, é preciso ter discernimento para entre o caro e o barato, você achar o que é justo, tá? Sempre procure algo que seja justo, nem caro nem barato, mas que seja justo, tá legal? 28º, não ter um decisor. Aliás, até faltou um finalzinho ali, que é não ter um decisor do projeto. Imagina que você tem uma pequena empresa, você tem 5 pessoas que trabalham com você e mais 5. E aí você fala assim, ó, dessas 5 pessoas que tem aqui, e mais a gente vai tocando aqui. Então, quando tiver alguma coisa aí pra gente resolver, você manda aqui pra gente que a gente vê o que faz. A chance de dar errado isso é muito alto. É muito importante que dessas 6 pessoas, uma decida. Não adianta você delegar a decisão para 6. Por quê? Cada uma vai ter uma opinião, cada uma vai achar o layout ótimo, outra vai achar horrível, outra não vai achar nada, outra vai pedir mais 3 versões, e a outra vai dizer que você não deveria nem ter iniciado o projeto. Então, é muito importante que decida quem é o decisor, quem é que vai tomar a decisão, quem é que vai aprovar texto, quem é que vai aprovar layout, quem é que vai dar o suporte para o desenvolvedor. Então é muito importante ter um decisor. Se você não tem um decisor, fica aleatório e esse projeto vai... Projeto sem decisor, sabe o que acontece? O projeto ele estoura prazo e estoura preço, é isso que acontece. E a gente vai para o 29º, que também é relacionado ao 28º. Ter muitos decisores, entre aspas. Por quê? Quando tem muita gente decidindo, não tem ninguém decidindo. Essa que é a verdade. Então, se desses 6 aqui que a gente estava falando não foi definido um, e aí o dono do projeto fala assim, não, aqui eu tenho que ter a aprovação dos 6. Eu já participei de dezenas de projetos e nunca vi um projeto onde tem muitos decisores, esse projeto para frente. Por quê? Porque as pessoas não estão... não tem como as pessoas pensarem igual, tá? Uma solução que eu dou entre não ter nenhum decisor e ter muitos decisores é o seguinte: você tem uma pessoa ali que está desenvolvendo o site, pode ser uma agência, pode ser um freela, pode ser um desenvolvedor, não importa. E aí você tem uma equipe com 6 pessoas e todo mundo quer ter a decisão. Sabe o que você faz? Você fica responsável por coletar todas as informações e você toma a decisão. Então você consulta todo mundo, número 1, número 2, número 3, número 4 e número 5.
e aí você escuta, pega a sua opinião e aí você toma a decisão e você repassa para quem está construindo o site. Esse é o melhor dos caminhos, tá? O melhor dos mundos. Eu acho que funciona melhor para quem tá querendo o projeto e para quem está desenvolvendo, tá? Então, não cometa esse erro de não ter nenhum decisor ou ter muitos decisores. E aí a gente vai para a última coisa que você não deve fazer, que é o seguinte: querer começar com tudo pronto. Ah, Lucas, o que é isso? O que é querer começar com tudo pronto? Bom, querer começar com tudo pronto, aí você fala assim, ó, eu só quero que o meu projeto entre no ar quando eu, por exemplo, se você está iniciando um projeto, que nem no meu caso aqui, que eu comecei o canal do YouTube, quando eu comecei o canal do YouTube, eu falava de uma forma muito ruim. Hoje eu ainda falo ruim, mas eu falo menos ruim do que no começo. Mas imagina se eu ficasse lendo um monte de livro, tô lá lendo livro, de como falar bem, o que eu devo falar, e aí eu nunca começo. Qual que é a chance de eu melhorar? É zero. Ninguém aprende na teoria. Você aprende algum pedaço na teoria, você tem que praticar. Então opte por um pouco de teoria e muita prática. Falando de um canal no YouTube, por exemplo. Então você tem que praticar, tem que fazer vídeo longo, fazer vídeo curto, qual que é o melhor formato, de que forma que você tem que falar, qual que é o melhor horário do dia que você grava. Às vezes você acha que, vou gravar todo dia às 5 horas da manhã, e aí você não consegue acordar às 5 horas da manhã. Não, vou gravar todo dia no final do dia às 6:30 da tarde. Aí você descobre que às 6:30 da tarde é o seu pior horário. Então você tem que ir testando. Não adianta você querer começar com tudo pronto. Lucas, mas me dá um exemplo de um site. Tá bom, um site é a mesma coisa. Você vai construir um site para um e-commerce, por exemplo. Lucas, eu só vou subir o meu e-commerce quando eu tiver todos os produtos cadastrados. Tá bom, quantos produtos você tem? 5.000. Pô, você vai esperar ter 5.000 produtos cadastrados para você começar o e-commerce? Não. Se você, desses 5.000, você tem 20% desses produtos, que são os produtos que mais vendem, você pega 20% de 5.000 e sobe esses produtos que mais vendem. Depois você vai colocando mais produto, colocando mais descrição, fazendo campanha para esses produtos. Então você não deve esperar ter tudo pronto. Eu até estava tentando lembrar de alguma coisa que eu não sei se era o Sêneca que falava. Não, acho que é nova essa frase, que ele fala: comece antes de estar pronto. Eu acho que é de uma advogada americana que fala isso: comece antes de estar pronto. Você deve utilizar essa frase para quase tudo na sua vida, tá? Comece antes de estar pronto. Quem repete muito isso é o Bruno Perini, tá? Então comece antes de estar pronto. Não importa o que seja, pode ser um canal, pode ser um projeto. Utiliza, eu já comentei no vídeo anterior sobre o livro A Startup Enxuta. Então nesse livro ele fala muito sobre isso, sobre você ter um MVP, começar uma coisa testando. Eu já caí nessa armadilha na época que eu trabalhava com database marketing, eu e mais 2 sócios, nós criamos um portal e a gente planejou todo o portal, ficou 1 ano fazendo o portal, para depois descobrir que ainda não tinha ninguém interessado em comprar aquele portal, ainda que a gente utilizasse. Mas você primeiro precisa construir uma parte, que vende aquela parte, e aí sim você vai agregando novas funcionalidades, novos módulos. Essa é a melhor forma de iniciar um projeto, antes mesmo de estar pronto, tá? Então siga esses caminhos de não cometer esses erros, que eu tenho certeza que você vai estar na frente da maioria dos seus concorrentes, você vai estar na frente da maioria das pessoas que já estão no mercado. Isso é uma das grandes vantagens. O Google ele valoriza o tempo. Então se um site é mais antigo, e você está começando um site agora, o Google vai dar um ponto maior para o antigo. Só que se o antigo é ruim e você tem um site bom, é muito provável que o Google te coloque na frente, tá? Porque o seu site está agregando mais valor para o usuário. E no fim, o que pesa para o Google é o que você está trazendo de valor para o usuário. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E muito obrigado e até o próximo vídeo.